A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Obrigado por escolher o canal e eu espero que as nossas reflexões estejam fazendo muito bem para você e até para as pessoas para quem você tem indicado o canal. Aliás, eu gostaria de agradecer as pessoas que não só acompanham as nossas postagens, se inscreveram no canal, mas também estão divulgando o canal para que muita gente possa conhecer. Agradeço muito, porque assim a palavra de Deus pode chegar à vida de pessoas que estão precisando, talvez até mais do que nós, de meditar, de refletir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos mais uma vez ler uma carta dos apóstolos. Vamos à segunda carta de São Paulo aos cristãos de Coríntios, os Corintos, e vamos ler o versículo 22 a 30 do capítulo 11. Pegue aí a sua Bíblia, capítulo 11, 2 Coríntios, versículos de 22 a 30. E ali está escrito assim: São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São ministros de Cristo. Falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não seja fraco? Quem sofre escândalo, que eu não me consuma de dor? Se for preciso que a gente se glorie, eu me gloriarei na minha fraqueza. Essas são, para nós, as palavras do Senhor. Quanta ênfase de São Paulo nessa mensagem da palavra de Deus. Não sei como você lê e compreende esse trecho das Escrituras, mas eu não consigo evitar a comparação da vivência e dos esforços de São Paulo pela evangelização com o comportamento e o comprometimento dos cristãos dos nossos dias. Quando digo isso, alguns imaginam que eu estou prejulgando as pessoas ou sendo radical demais. Mas, meu irmão, eu digo com toda a franqueza que não sou eu o radical, não. Mas olha aí, o próprio apóstolo São Paulo, de cujas mãos nós recebemos essa carta apostólica, é o mais radical. E não pelas palavras, mas pela vivência, como ele narrou. Tem que ser radical para ver a morte de perto 5 vezes. E quantas vezes nós, por exemplo, já vimos a morte de perto por causa de Jesus? Às vezes não temos coragem nem de nos apresentar como cristãos diante de situações contraditórias do nosso convívio social. Não é verdade?
São Paulo cita os muitos trabalhos, e eu pergunto, quantos de nós efetivamente assume a sua própria comunidade, a sua própria paróquia? Cárceres, aceite sem medidas, então nem pensar. Se estivermos correndo qualquer risco em relação à integridade das nossas vidas, saúde ou bem-estar, provavelmente vão ficar expostas ainda mais às fragilidades do nosso cristianismo de missa de fim de semana aos domingos, quando muito. Vasculhando os versículos dessa leitura, você que costuma pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco essas meditações, observe com atenção a infinidade de dificuldades e sofrimentos aos quais o apóstolo se expôs, para que hoje nós conhecêssemos a fé em Cristo e vivêssemos debaixo de uma sociedade erigida sobre os valores cristãos como a que nós temos. Quantos hoje, por vaidade ou por desconhecerem a sua própria fé e a história da Santa Igreja, estão por aí barganhando inocente ou perfidamente os nossos valores éticos e morais cristãos, que dificilmente construímos, muitos a preço de sangue e que buscamos preservar até hoje, estão trocando isso por ideologias materialistas, falsos valores morais e pérfidos princípios sociais, construídos até na mente de gente insana e descomprometida com a verdade. Por isso se faz urgente e indispensável ser firme e autêntico e até sincero com essa nossa geração. É tempo de conclamarmos os cristãos do nosso tempo a uma retomada vigorosa dos seus valores e dos ensinamentos rudimentares de Jesus, que levaram São Paulo ao extremo do sacrifício pela salvação das almas. Ele não se importava com sua própria vida, mas imolando-a progressivamente, como você viu, de forma generosa e até sistemática, para que as primeiras comunidades cristãs fossem erguidas sobre a oblação dos seus sacrifícios pela Igreja. Nós precisamos parar de brincar de ser cristãos, que escolhem os esforços que vão fazer pelo Evangelho, que priorizam suas atividades e interesses mundanos em detrimento das urgências do reino de Deus. Não podemos ser cristãos que negligenciam as coisas do Senhor e ocupam-se somente com os cuidados do mundo, com trabalho, com estudo, com lazer, diversão, prazeres, acomodando as coisas de Deus para o tempo que sobrar, sem o menor escrúpulo e com fartura de desculpas e sutis desculpas esfarrapadas. Pior. Finalmente chegamos à essência dessa mensagem de São Paulo, que no início do texto se apresenta como, aos coríntios, como hebreu, como israelita, como ministro de Cristo, igual a qualquer um deles que se tornaram cristãos naquele tempo. E o mesmo ele faz com os cristãos dos dias de hoje. Ele se faz igual a nós. E faz questão de nos dar o exemplo de que não é melhor do que eles, nem melhor do que nós, nem pior, mas todos devemos buscar igualmente empenhar-nos em favor da nossa fé, seguindo o exemplo de Jesus, que ensinou que o maior deve fazer-se o servo de todos, e o primeiro deve ser o mais humilde. Ele nos ensina que a verdadeira glória e a real grandeza na Igreja encontra-se no empenho desmedido que descortina e revela a nossa fragilidade, os nossos limites humanos. Quando os esforços pelo reino de Deus colocarem à vista de todos a grandeza do Senhor,
pelo qual nós nos sacrificamos, e o amor que dele recebemos, que nos leva à imolação pela comunidade, aí sim poderemos nos gloriar. Poderemos em Deus compreender também o sacrifício de Jesus, que torna justificadas todas as coisas e nos mostra o sentido da cruz e da autêntica vida de amor e serviço à igreja e ao povo de Deus. Vamos fazer agora a nossa oração. Senhor, às vezes nós não percebemos a profundidade dos ensinamentos e julgamos até que já sabemos todas as coisas, já compreendemos tudo. Mas nos falta, Senhor, discernimento, sabedoria divina, ciência de Deus e penetração nas verdades profundas que não só as palavras, mas os gestos e atitudes expostas nas cartas dos apóstolos têm a nos revelar. Ajuda-nos, Senhor, a despir-nos da nossa autoimagem, das construções mentais pobres e superficiais que elaboramos ao longo da nossa vida. Que sejamos humildes diante do que nos diz o apóstolo e reconheçamos como nosso empenho tem sido frágil e precário e como a progressão do mal em nossa sociedade tem se dado, em muitos casos, pela omissão de nós que somos cristãos. Que arrependidos e renovados no Espírito Santo, possamos lançar-nos em desmedidos esforços pelo Evangelho e a salvação das almas. Que o enfrentamento dos desafios que fizermos exponham, sim, as nossas fragilidades, Senhor, e nos permitam, como São Paulo, gloriar-nos em nossa fraqueza, para que somente o vosso nome seja exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.